Como você toma as melhores decisões para o seu dinheiro e sua vida? Várias experiências confrontam sua capacidade de decisão e concluem: você é previsivelmente racional. Você deve se lembrar de inúmeras situações em que lutou, ainda que inconscientemente, contra seu lado racional diante de uma oferta imperdível, diante do desejo de começar e terminar uma dieta, e da chance de mudar algumas atitudes em sua vida. O esforço é sempre enorme, mas será que dá certo? Previsivelmente racional, desvenda os segredos das nossas decisões. Decidi resumi-lo neste vídeo porque lidar com dinheiro, com a vida e com as pessoas significa, muitas vezes, tomar decisões irracionais e inconsequentes. Mas, não precisa ser assim. Dan Ariely, professor de economia comportamental no MIT, descreve inúmeras pesquisas que comprovam nosso inconsciente movimento rumo à irracionalidade. Descobrir, através das conclusões de Ariely, que somos tão previsíveis é um pouco perturbador. Nossas ações e respostas diante dos desafios cotidianos são reflexos de nosso comportamento enquanto pessoas. Mas como saber e medir a influência do ambiente, do meio, das pessoas ou da cultura? E como saber os truques psicológicos que são usados contra nós diariamente para influenciar nossas decisões? Essas eram as minhas dúvidas, pois eu queria saber até que ponto estes truques influenciavam as minhas escolhas. Graças aos pontos principais do livro, que irei abordar agora, eu estou tomando melhores decisões escapando de alguns truques psicológicos. Antes de iniciarmos, quero pedir que vocês deixem o like e se inscrevam no meu canal, pois dessa forma eu terei o reconhecimento de que estou fazendo um ótimo trabalho, e isso irá me motivar a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Então não esqueçam de me dar essa força. Vamos lá. Lição 1. A verdade sobre a relatividade. O que consideramos caro, barato, e como esse processo é formado em nossas mentes. Através de uma pesquisa com anúncios de jornal, começamos a entender que nem sempre somos racionais em nossas decisões. É apresentado um anúncio de assinatura de revista com duas alternativas: assinar a versão da internet por R$ 59 ou assinar uma versão internet mais impressa por R$ 125. A maioria dos entrevistados, 68%, escolheu assinar a revista apenas online, versão internet. Mostrando que em um mundo com essas duas opções muita gente dispensa pagar o valor extra para ter a versão impressa. O curioso foi quando a pesquisa foi repetida agora com uma terceira opção. Agora as alternativas eram: versão internet R$ 59, versão impressa R$ 125, versão internet mais impressa R$ 125. Quando apresentadas as três opções dessa forma, o resultado foi totalmente diferente. A opção de versão da internet caiu de 68% para apenas 16%. A versão impressa ficou com 0%, enquanto a maioria esmagadora, 84%, escolheu a versão internet mais impressa. O que isso nos mostra? A opção versão impressa apenas serviu como âncora para fazer a opção internet mais impressa parecer mais atrativa. Afinal, agora ao invés de você considerar que está pagando um extra pela versão impressa, você considera que está ganhando a versão digital gratuitamente. O autor também nos mostra que nossa visão de preço é totalmente relativa, que temos sempre que fazer comparações para associarmos valores a produtos, e que o primeiro preço que pesquisamos tende a ser a base do que iremos achar caro ou barato no restante das pesquisas. Exemplo: se a primeira vez que víssemos um carro e fossemos pesquisar, encontrássemos ele por R$ 100.000. E na próxima semana alguém o estivesse vendendo por 50 mil, acharíamos uma barganha. Mesmo que talvez o custo de produção dele seja mísero 10 mil, quem sabe? Temos muita dificuldade para saber o que é barato e caro sem uma base de comparação. Por isso tudo é relativo. O que é um preço bom para você pode não ser para outra pessoa com um background diferente. Lição 2. A falácia da oferta e da procura. Para demonstrar sua teoria que deixaria qualquer economista de cara fechada,
Ele começa falando da história do Rei das Pérolas. Em resumo, um comerciante em uma viagem acabou comprando grandes quantidades de pérolas e não as conseguia vender em seu país natal quando retornou. Quando achou que aquelas pérolas tinham sido uma furada e que nenhuma promoção as conseguiria fazer recuperar o investimento, ele encontrou um outro comerciante que falou para ele colocá-las para vender por um preço escandalosamente alto. Não demorou até que as pérolas virassem um grande sucesso. Ele descobriu uma grande lei do pensamento humano: se quer fazer alguém cobiçar algo, torne este algo difícil de ser alcançado. A partir do momento que as pedras ficaram muito caras e difícil de serem conseguidas, viraram raras, e logo tinham interessados. Esse caso começa a quebrar a lei da oferta e da procura. Segundo a lei, algo que não tem procura o preço tende a cair, e quando a procura está muito grande, com pouca oferta, tende a subir. Com as pérolas, as vendas só decolaram quando o preço subiu tremendamente. O autor passa outras experiências para desmistificar a lei da oferta e da procura e nos mostra que os preços são baseados na realidade em âncoras, e não em economia. Sempre existe uma âncora que puxa todos os preços, e que as pessoas as usam para comparação. Por isso chega-se à conclusão que, na realidade, os preços não se baseiam em oferta e procura, mas sim na memória. Vamos supor que você hoje vá no mercado e compre um vinho a R$ 20. Vamos supor que você vá amanhã e veja esse mesmo vinho a R$ 30. Nossa, como está caro este vinho! Isto porque sua memória lembra que ontem você o comprou por R$ 20. Agora, vamos supor que você de repente tenha um problema na memória e esqueça do preço de todos os vinhos da sua vida. Vá ao mercado e este seja o único vinho a R$ 30. Como você não tem como fazer comparação, provavelmente você achará um preço justo, ou pelo menos não achará que ele está super caro. Nossa base também é adaptável. Quando existe um aumento no preço da gasolina, logo há uma rebelião, pessoas protestando, etc. Pois elas ainda estão com o preço antigo quente na memória. Porém, logo a mentalidade começa a se adaptar que o preço é este. Se antes você pagava 1, e agora tem que pagar 2, logo ficará furioso. Em alguns meses se acostumará. E uma promoção a 1,80 parecerá uma baita promoção. Lição 3. O custo do custo zero. Essa lição explica o poder do custo zero. Na realidade, o custo zero nunca é zero. Ele vem acompanhado de uma carga emocional. Sabe aquela frase: de graça até injeção na testa? Então, ela é verdade. Temos uma dificuldade imensa a resistir a tudo que é gratuito. Para exemplificar o poder do gratuito, o autor mostra uma experiência com chocolates. Ele dá duas opções de chocolate para as pessoas comprarem, mas elas só podem comprar um dos dois. Elas têm a opção de comprar um chocolate Lindita $0,15, ou comprar um bombom Kiss a $0,01. Como era de se esperar, 73% escolhem o Lindita. Afinal, fazendo a comparação, $0,14 de diferença por um Lindita parece recusável. Agora a experiência é repetida, mas o Lindita 0,14 e o Kiss de graça. Agora, por incrível que pareça, mesmo com a diferença de preços se mantendo, o escolhido por 69% foi o Kiss. Como ele explica a sensação que sentimos pelo grátis? Ele diz que a maioria das transações tem um lado positivo e um negativo. Porém, quando algo é grátis, nós não temos mais o lado negativo, o que vier é lucro. Nosso cérebro não precisa parar para analisar se o custo vale o benefício, ou fazer comparações anteriores. Ele consegue agir de forma muito mais rápida e intuitiva, pois não temos nada a perder, é grátis. Ele segue afirmando que o zero também se aplica em outras circunstâncias e não apenas a dinheiro. Como, por exemplo, ao tempo e a alimentos. Para comidas, por exemplo, 0 calorias, 0 gordura trans, etc., passa a sensação de poder comer sem ter nenhum aspecto negativo naquele alimento.
Um alimento com 0 calorias tem muito mais apelo do que com 1 caloria. Lição 4. O custo das normas sociais. Essa, acredito que seja uma das lições mais importantes e interessantes de todo o livro. O autor nos apresenta a seguinte pergunta: por que temos prazer em fazer certas coisas, mas não quando nos pagam para fazê-las? Já reparou que por mais que você goste de fazer algo, quando aquilo vira trabalho não é mais legal? E quando você ajuda outros, mesmo sem receber nada, sente muito mais prazer. Um exemplo que o autor cita é o seguinte: em um dia de ação de graças na casa da sogra você adora a janta, aquele peru está delicioso. Naquele momento você vira e fala na frente de todos: esse é o melhor peru que já comi, deixe-me pagar pelo seu prato. Quanto você quer? R$ 50. R$ 100. Você está pegando uma situação social e aplicando normas de mercado. Imagine o desastre que essa situação causaria. Provavelmente nunca mais você seria convidado para um jantar na casa da sogra novamente. Logo, temos dois mundos distintos, que é melhor não os misturar, um caracterizado pelas transações sociais e outro pelas transações de mercado. As normas sociais dizem que devemos retribuir boas ações com boas ações, mas nem sempre elas necessitam ser proporcionais ou iguais. Os pais sustentam os filhos por grande parte da vida, sempre nas normas sociais. Não acredito que existam pais que calculem todos os gastos com filhos e depois os cobrem na idade adulta os valores. Os filhos, por outro lado, mesmo sem serem cobrados, ajudam seus pais quando ficam mais velhos, nem sempre na mesma medida, às vezes mais, às vezes menos, mas eles sentem a necessidade de retribuir. As normas de mercado nos dizem que devemos pagar os outros pelo bem, de forma proporcional. É a norma que rege o mercado de trabalho. Recebemos monetariamente pelo que oferecemos e produzimos, de maneira proporcional, ou deveria ser. Acordamos nosso salário com nosso chefe e fazemos o que precisamos, não porque queremos, mas porque precisamos do dinheiro. O dinheiro é a base das normas de mercado. Lição 5. A influência da excitação. Essa é uma lição simples, pois a influência da excitação é bem presente em nossas vidas. O autor utiliza uma experiência com universitários que devem responder questionários quando em estado normal, e quando excitados. Deve ser claro de perceber que as respostas quando excitados são muito mais liberais do que em estado normal. Ou seja, se alguém quer te persuadir a algo, é muito mais fácil que essa pessoa consiga quando você estiver excitado. Esse é um exemplo do porquê muitas campanhas publicitárias utilizam de mulheres com corpos voluptuosos ou homens muito bem malhados. A excitação não é somente sexual. Certos estilos de música provocam aumento de estímulos, assim como certos tipos de cheiros. É explicado que, caso você queira que seu filho adolescente não corra na rodovia, trocar as músicas que ele escuta por somente música clássica pode ser uma boa ideia. Lição 6. O problema da enrolação e do autocontrole. A lição 6 nos mostra como as emoções tomam conta de nossas decisões, e faz uma associação direta a dois problemas, a enrolação e o autocontrole. Por que não conseguimos aquilo que queremos? Quem nunca fez uma promessa de fim de ano para parar de beber ou de começar a ir na academia? Mas na primeira oferta de cerveja ou sobremesa, pronto, a promessa foi ao ralo. Isso deve-se ao fato de quando fazemos essas promessas estamos de cabeça fria, porém, quando vem a tentação nossas emoções são muito fortes e difíceis de controlar. Para justificar essa tese o autor utiliza de uma experiência realizada no MIT com seus estudantes. Ele separa suas turmas em 3 grupos. Um grupo deverá entregar os trabalhos do semestre, cada um em uma data pré-estabelecida por ele. Outro grupo deverá estabelecer uma data própria para a entrega de cada trabalho, sendo que pode ser qualquer dia dentro do semestre, porém após definidas as datas entreguem ao professor, essas não podem ser mais alteradas, sendo que é permitido entregar o trabalho antes da data, porém não depois. O último grupo tinha total liberdade de tudo, poderiam entregar os trabalhos quando quisessem, antes do final do semestre.
Para a surpresa, o grupo que teve as piores notas foi o grupo que tinha liberdade total, e as melhores notas o grupo que tinha menos liberdade. Mas por que isso acontece? Nós, como seres humanos, somos muito suscetíveis às nossas emoções, por esse motivo tendemos a fazer o que nos trará prazer ou resultado a curto prazo. Dificilmente alguém que pode entregar um trabalho ao final do semestre o fará no primeiro mês. O que acontece é que a liberdade para que possamos escolher nos traz um problema. Nosso cérebro não consegue escolher o que é melhor a longo prazo. Acabamos deixando tudo para a última hora, e com o acúmulo dos trabalhos, acabamos não conseguindo fazer nenhum deles direito. Já os alunos que não tinham nenhuma liberdade, tinham as datas pré-estabelecidas, podiam focar em um trabalho de cada vez, não iriam cair em tentação de ir para o bar com os amigos após a aula, pois tinha trabalho a fazer, enquanto os com mais liberdade poderiam procrastinar. Também, seguindo a linha de raciocínio, sabemos muito bem que a medicina preventiva é muito mais barata do que consultar o médico depois que o problema já existe. Mas por que não conseguimos fazer consultas regulares e nos controlar antes do problema? Por que não conseguimos ir frequentemente ao dentista quando o mesmo não toma a frente e agenda a próxima consulta? Com essa perspectiva, o autor nos coloca a seguinte questão: será que o excesso de liberdade não é prejudicial? Nós, como seres humanos, queremos sempre ser o mais livre possível, mas será que isso é o ideal? Lição 7. O alto preço da posse. Por que supervalorizamos o que temos? Em geral, tendemos a valorizar o que possuímos, não gostamos de nos livrar de nossos bens. Quando alguém pergunta quanto quer pelo seu carro, dificilmente você irá fazer uma avaliação imparcial. O seu carro não é apenas um carro, é seu. Logo tendemos a achar que ele vale mais do que os outros carros exatamente iguais. Mais uma vez, o autor utiliza uma experiência para comprovar esse fato. Em Duke, os jogos de basquete universitários são extremamente valorizados pelos estudantes. Para comprar os ingressos, muitos acampam por dias, principalmente para os jogos importantes. Porém, apesar das filas gigantescas, o registro faz apenas que você possa participar do sorteio dos ingressos, ou seja, além de acampar para se registrar, você deve torcer para ser sorteado para adquirir o ingresso. Com a lista das pessoas que conseguiram os ingressos e os que não conseguiram para a final nacional, os pesquisadores começaram a ligar e fazer negociações. Para quem havia sido sorteado e tinha o ingresso, ele ligava e perguntava por quanto o aluno estaria disposto a vender aquele ingresso. A média de respostas foi cerca de $2.400. Agora ligavam para quem não havia conseguido o ingresso e os perguntavam quanto estariam dispostos a pagar por ele. A resposta média foi de $175. Mas de onde vem essa disparidade de valores? Porque quem tem os ingressos acredita que eles valem tanto a mais do que quem não os conseguiu. Isso deve-se ao fato de valorizarmos o que temos e não queremos perder. Os estudantes que conseguiram os ingressos diziam que aquele ingresso valia aquilo pois era um jogo único na vida, que marcaria suas vidas universitárias. Já os que não os conseguiram, mesmo tendo passado muito tempo na fila e tendo imaginado que queriam muito ir ao jogo, provavelmente pelos mesmos motivos citados, não davam a mesma justificativa, eram mais racionais e menos emocionais em relação ao ingresso. Se não der para ver no ginásio, acompanho pela televisão. O autor relaciona o fato de supervalorizarmos o que possuímos em outras áreas da vida e não apenas com bens materiais. Nós supervalorizamos também nossos pontos de vistas, nossas ideias sobre política, esporte, religião e etc. A partir do momento que compramos uma ideia, por exemplo sobre certo candidato, adoramos essa ideia muito mais do que deveríamos. Temos dificuldade para descartar nossos pontos de vista, pela ideia da perda. No final ficamos com uma ideologia, rígida e inflexível. Lição 8. Manter as portas abertas. Essa lição nos traz uma abordagem interessante, a de que temos um problema para fechar portas. Queremos sempre manter o máximo de portas e possibilidades abertas. Esse conceito traz algumas dificuldades em nossas vidas,
Quando você tenta manter muitas portas abertas, você não consegue seguir um foco. Com isso, nosso objetivo principal fica obscuro, cercado de diversos objetivos secundários que surgem no caminho, e que não conseguimos nos desviar deles. O autor então nos conta uma história de um general chinês, que na noite anterior a uma guerra a qual era provável a derrota, coloca fogo em todos seus barcos. Com isso, seus soldados não têm mais um plano B, não existe mais a possibilidade de fuga. Isso pode parecer maluquice, mas quando você retira as outras possibilidades, fecha as portas, agora o que resta é apenas dar tudo de si pela sua vida. A derrota não é mais uma possibilidade. Seguindo nesse princípio que temos dificuldade de fechar portas, ele continua comparando relacionamentos, oportunidades de emprego e outras situações nas quais, mesmo sabendo que uma coisa é melhor que a outra, temos muita dificuldade em abrir mão de algo. A experiência deste capítulo comprova a teoria, a partir de um jogo com 3 portas, cada uma atribuída um valor aleatório dentro de um rende por clique, onde os participantes recebem uma quantidade de cliques para gastar entre as portas. Fica claro nossa dificuldade em focar apenas na porta que dá mais lucro, principalmente quando você pode perder a possibilidade de clicar nas outras, caso não faça um clique de vez em quando. Lição 9. O resultado das expectativas. Não muito diferente do que imaginamos, pelo menos em meu caso já suspeitava fortemente disso, nossa mente é treinada a nos fornecer aquilo que esperamos. Essa lição trata sobre como temos a tendência de que nossa expectativa se cumpra. Por exemplo, se achamos que algo será ruim, ele de fato será ruim. A recíproca também é verdadeira. Para ilustrar esse fato, imagine aquela partida entre seu time contra o maior rival, Corinthians versus Palmeiras, Inter versus Grêmio, Flamengo versus Fluminense. O jogador do seu time cai na área, o juiz marca pênalti. Seu amigo logo exclama: juiz ladrão, não foi nada, você retruca: pênalti claro. Essa não deve ser uma situação muito difícil de imaginar se você é fã de futebol, e ela é muito mais comum do que se imagina para quem não é fã. Mas como podem duas pessoas vendo o mesmo jogo, no mesmo momento, tendo visto a exata mesma cena, pelo mesmo ângulo, terem opiniões totalmente diferentes? Para responder a esta pergunta, Ariely realiza mais uma experiência no MIT, desta vez envolvendo cerveja. No campus do MIT existe uma cerveja muito popular chamada MIT Brew. Ela não passa de uma cerveja comum acrescida de 2 gotas de vinagre balsâmico. Eu sei, parece horrível. Nesta experiência eles serviam 2 amostras grátis de cerveja aos alunos do MIT, que não sabiam como era feita a MIT Brew. No primeiro teste era realizado um teste cego com as cervejas. A maioria escolheu a MIT Brew, cerveja mais vinagre balsâmico. Já no segundo teste, foi anunciado que a cerveja era uma cerveja comercial comum, e a cerveja B era misturada com vinagre balsâmico. Nesse segundo teste vem a surpresa: quando os alunos provavam a cerveja B, logo torciam o nariz e pediam a cerveja normal. Mas por que isso acontecia? Os alunos do segundo grupo, ao saberem que a cerveja B tinha vinagre misturado, já criavam uma imagem na cabeça que ela seria ruim, e então, muito provavelmente achariam realmente ruim. Isso também explica por que no jogo de futebol, 2 pessoas que torcem para times diferentes podem ter uma visão totalmente oposta de uma jogada. Continuando no assunto de expectativas, o autor nos coloca a visão de que as expectativas geram estereótipos. O estereótipo nada mais é do que um atalho para que nosso cérebro não tenha que pensar do zero sobre alguma situação. Por isso que imaginamos que idosos precisarão de ajuda para usar o computador e que alunos de Harvard serão inteligentes, mesmo não conhecendo nenhum dos dois. Criamos esse estereótipo para que nosso cérebro possa tomar decisões mais rápidas baseadas em comportamentos que observamos anteriormente. Ao mesmo tempo, a expectativa de que o aluno de Harvard será inteligente tornará mais inteligente quase qualquer coisa que ele falar, a não ser que em sua cabeça o estereótipo de um aluno de Harvard seja alguém metido. Nesse caso, a sua expectativa tenderá a achar que ele está dizendo coisas metidas.
Criar expectativas e estereótipos para situações não é algo ruim que nosso cérebro faz. Isso nos poupa tempo raciocinando situações complicadas que nos são apresentadas a todo momento. O problema é quando nossos pontos de vista e expectativas são desalinhados com o da pessoa que estamos conversando. Existe uma frase: futebol, política e religião não se discutem. Realmente a chance de a discussão terminar em briga é muito grande, e esse é um grande problema. Lição 10: O poder do preço. Por que uma aspirina de 50 centavos consegue fazer o que uma aspirina de 10 centavos não consegue? Essa é uma pergunta engraçada. Será que a aspirina de 50 centavos tem componentes extras que a de 10 centavos não tem? Na realidade, ela não tem nada a mais, a não ser o preço. E quanto maior o preço, nossa mente entende que algo é melhor, e com isso os efeitos esperados, expectativa, são mais acentuados. O autor explora muito o assunto placebo, sendo este o principal abordado, e a função do preço nas tomadas de decisões. Para demonstrar o poder do placebo, Ariely passa algumas experiências realizadas com ratos e com humanos, para demonstrar que a crença, ou fé, na cura e o condicionamento muitas vezes são tão efetivos quanto qualquer remédio manipulado que compramos em uma farmácia. E o poder do preço é demonstrado a partir de outra experiência com uma bebida que promete aprimorar seu jogo e lhe dar desempenho superior. Essa bebida, quando apresentada aos jogadores com um preço barato, não teve resultado nenhum no desempenho deles. Mas quando o preço foi alterado a deixando extremamente caro, jogadores relataram menor fadiga e maior disposição após a prática esportiva. Ou seja, o placebo também esteve presente nesta situação. Acabamos de ver as principais lições retiradas do livro, Previsivelmente Racional. Espero que tenham gostado. Conto com o seu like e a sua inscrição no meu canal. Obrigado e tenha um ótimo dia.